Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Renato e nesse vídeo nós vamos realizar uma análise estrutural de um alicate. Então, bora começar com o enunciado do exercício, tá? Eu peguei esse exercício aqui do livro do Hibbeler, de resistência dos materiais. E aí nesse exercício nós temos esse alicate com uma força de 50 newtons aplicada aqui nessa extremidade e ele está apertando aqui um parafuso, né? Aqui a gente consegue ver a seção do parafuso cortada. E a gente quer analisar as tensões nessa seção transversal aqui do alicate. Tá? Então, notem que o alicate é composto por duas partes pinadas aqui nesse ponto A. Então, a gente tem essa parte inferior e essa parte superior. Então, para a gente analisar essa tensão nessa seção aqui transversal, onde a gente encontra o ponto D e o ponto E, a gente pode simplificar o problema em analisar somente uma das partes do alicate. Tá? No F2, eu modelei como que seria essa simplificação. Então, a gente teria algo desse tipo aqui. A gente teria como se fosse uma viga, onde a gente tem a força de 50 newtons aplicada aqui para cima. No caso eu modelei a parte inferior, né? Então a gente tem essa força de 50 newtons aplicada aqui para cima nessa extremidade direita, seria esse ponto aqui. Nesse ponto aqui, eu representei o pino, tá? Então, para representar o pino, eu fiz esse apoio que fixa X e Y, tá? E do lado esquerdo aqui, a gente vai ter o parafuso. E aí eu coloquei o parafuso como se fosse um apoio que restringe o movimento na direção Y. Tá? Então, aqui eu coloquei esse apoio que restringe só o movimento em Y. Tá? Aqui a gente tem X na horizontal e Y na vertical, tá, pessoal? Só para deixar claro. Então, através dessa forma de interpretar o problema, aqui no F2 a gente consegue fazer o cálculo dos momentos fletores na seção. E o momento que nos interessa é nessa região aqui, que está a 44 milímetros dessa extremidade esquerda. Então, a gente tem aqui um momento de 3,52 Nm. Tá? Aqui, se a gente olhar em opções, o momento está em Nm. Bom, com esse momento fletor, a gente consegue calcular a tensão normal que ocorre no ponto E. Tá? O ponto E ele está aqui nessa parte inferior à linha neutra dessa seção. Essa seção, ele puxa aqui essa observação, dizendo que essa seção tem uma seção transversal retangular com altura de 5 milímetros e largura de 4,5 milímetros. Tá? Então, o B, que é a base desse retângulo, é 4,5 milímetros, e o H, que é a altura desse retângulo, é 5. O momento de inércia é 1 sobre 12 vezes B vezes H ao cubo, que dá 46 milímetros a quarta. O momento, segundo o F2, é de 3,52 Nm. 3,52 Nm. A tensão pode ser calculada, pessoal, a tensão normal que ocorre ali pode ser calculada pelo momento fletor vezes a distância da linha neutra até o local onde a gente quer saber a tensão normal, ou seja, a altura sobre 2. Tá? Se vocês olharem aqui no desenho, o ponto E está aqui para baixo, na extremidade inferior, ou seja, 2,5 milímetros para baixo, ou esse H sobre 2, né? 5 sobre 2. Dividido pelo momento de inércia. E aí, resultando numa tensão de 188 megapascal aproximadamente. Tá? Uma tensão normal de 188 megapascal. Bom, beleza. Nós realizamos aqui já o cálculo da tensão normal naquela região. E agora vamos à simulação em si. Pessoal,
Eu disponibilizei para vocês este arquivo aqui, ó, que contém a geometria que a gente vai utilizar nessa simulação. Inclusive, eu vou criar uma pasta para nossa simulação chamada alicate. E eu vou jogar a geometria para cá. Façam a mesma coisa, tá? Por questões de organização, sempre que em uma pasta referente à simulação que você está fazendo. Tá? Então, a gente está com o nosso arquivo já em formato Space Clean, que contém o domínio da nossa simulação. Vamos abrir o Workbench, pesquisem por Workbench. E aí ele vai começar a abrir o Workbench. Eu já vou adiantar uma coisa aqui enquanto abre, pessoal. Na etapa de pré-análise, a gente tem que saber qual é o modelo matemático que a gente vai utilizar ali dentro do software para modelar o nosso problema físico. Nesse caso aqui, eu vou utilizar um modelo matemático de elasticidade tridimensional. Esse modelo matemático ele é constituído por essas equações, essas governing equations, que seriam as equações de equilíbrio, a lei de Hooke 3D e a relação deslocamento-deformação. Tá? Essas equações que são definidas no domínio. Tá? Então, toda simulação é de extrema importância que você saiba qual é o modelo matemático que está sendo resolvido dentro do software. Tá? Bom, aqui com o Workbench aberto, nós vamos aqui em Analysis Systems utilizar o Static Structural. Tá? Utilizando esse Static Structural, a gente está dizendo para o software que a gente quer fazer uma análise estática estrutural. Tá? Então, essa foi a primeira informação que a gente deu para o software. Eu vou renomear aqui, ó, clicando 2 vezes aqui em cima, vou colocar alicate como nome desse bloco. Aqui em Geometry, nós vamos importar aquela geometria que já está pronta. Tá? Vocês poderiam fazer a geometria do zero, é só abrir aqui pelo Space Clean e ir criando a geometria, ou poderia ser num CAD externo, como por exemplo o SolidWorks, aí vocês poderiam importar depois aqui para o ANSYS. Tá, no caso aqui eu já deixei pronto porque o foco do vídeo não é criar geometria. Tá? Então, venho aqui em Import Geometry, Browse, e aqui na área de trabalho, dentro da nossa pasta, nós temos esse arquivo aqui que eu vou disponibilizar para vocês. Abrir. Agora, cliquem 2 vezes aqui em Geometry, ele vai começar a abrir o Space Clean, só para a gente dar uma analisada na geometria. Enquanto não abre o Space Clean, reforçando aqui, na etapa de pré-análise a gente tem que definir um modelo matemático. Definição de modelo matemático, pessoal. O modelo matemático são as governing equations, que seriam essas equações definidas em um domínio. Domínio nada mais é do que a geometria que a gente tem, que é essa aqui. E condições de contorno definidas nas fronteiras desse domínio. Tá? As condições de contorno seriam as forças que são aplicadas, os deslocamentos, e enfim, a gente vai entrar nesse detalhe mais depois. Bom, então esse aqui é o nosso domínio. Tá? Esse domínio aqui, basicamente eu criei ele, eu fiz um sketch no plano XY, fui fazendo esse contorno aqui, de acordo com essas dimensões que estão aqui, respeitando esses 100 milímetros principalmente, esses 62 milímetros também, e os 44 milímetros aqui também. É isso que importa. As outras... e essa seção transversal a 44 milímetros da extremidade esquerda tem que estar com 5 milímetros e 4,5 milímetros, tá? Isso que importa. O resto dava para ir fazendo no olho mesmo. Vamos olhar aqui de frente. Bom, pessoal, observem que aqui nessa nossa geometria, nós temos 2 sólidos. Um aqui para a esquerda e um aqui para a direita. Eu dividi o domínio em 2 sólidos, porque aí depois ficaria mais fácil para a gente analisar os resultados aqui nessa região. A divisão está feita aqui bem nessa região, a 44 milímetros aqui da extremidade esquerda. Tá? E eu utilizei esse recurso aqui, ó, Split Body. Tá? E esse recurso ele faz um corte no corpo e aí divide em 2. Bom, muito importante, quando a gente faz uma divisão do corpo e transforma ele em 2 partes, é muito importante que a gente venha aqui, ó, cliquem
em cima desse item e deixe esse Share Topology com a opção Share, tá, pessoal? Tem que fazer isso, não vai dar problema. Bom, então aqui a força de 50 newtons ela é aplicada nessa face e aqui a gente vai simular a reação do parafuso aqui, né? Lembrando que esse alicate está apertando um parafuso aqui no caso. Bom, podemos fechar o Space Clean e aqui no Workbench vamos clicar 2 vezes em Model com o botão esquerdo e aí ele vai abrir o aplicativo Mechanical da ANSYS. É nesse aplicativo que a gente vai terminar de fazer o setup da simulação e também analisar os resultados. Tá? Inclusive é nesse aplicativo que a gente vai terminar de definir um modelo matemático desse nosso problema. Bom, ele está carregando aqui. Com o Mechanical aberto, nós vamos aqui trabalhar nesta árvore de cima para baixo. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem é a Geometry. Em Geometry, nós temos o domínio, e nesse domínio nós temos 2 sólidos. Tá? Ele deixou com o nome padrão Solid e Solid 1, que seriam nomes padrões aqui. Se a gente tivesse várias partes, aí seria até bom a gente dar um nome para cada parte para deixar mais organizado. Aqui não tem problema deixar assim. Tá? Então, a gente tem 2 sólidos aqui, 2 domínios. E aquele Share Topology que a gente deixou acionado no Space Clean serve para o software entender que, na verdade, esses 2 domínios são uma coisa só. Tá? Então, a ligação entre eles aqui é para ele entender que isso aqui é uma coisa só, é um corpo só. Tá? Então, quando ele criar a malha ali, ele vai criar a malha como se fosse uma coisa só. E a gente não vai ter que ficar modelando o contato como se fosse 2 corpos em contato diferentes, tá? Então a gente não vai precisar ficar modelando o contato aqui. Bom, então esse é o nosso domínio. E aí quando a gente clica em cima de um deles, abre-se Details of Solid, né? Que seriam os detalhes desse domínio. A única coisa que a gente tem que prestar atenção aqui nesse caso, nessa simulação, é no material que está sendo utilizado aqui para esse domínio. Aqui está como aço estrutural, que é o padrão do software. A gente não vai mexer no material porque a gente está só analisando tensões. Se a gente estivesse analisando deformações, aí sim o material seria importante da gente determinar certinho. Tá? Então, para os dois, está como aço estrutural e não vamos mexer nada aqui. Agora em materiais, aqui ele só mostra os materiais que estão definidos no software. Como padrão sempre vem o Structural Steel, que seria aço estrutural. A gente poderia criar outros materiais, a gente teria que vir aqui em Engineering Data no Workbench e aí lá criar. Eu mostro isso em outros vídeos, como que faz. Nesse aqui a gente não vai dar atenção ao material. Aqui a gente tem em Coordinate System os sistemas de coordenadas que estão definidos aqui. No caso a gente só tem um, que é chamado de Global Coordinate System, que seria justamente o sistema de coordenadas que estava ali no Space Clean. Tá? Então ele importou aqui para o Mechanical esse sistema de coordenadas. Aqui seria Connections, caso a gente teria que modelar algum contato entre 2 corpos. Aí a gente teria que vir aqui Insert, Manual Contact Region, e aí modelar o contato. Aqui no caso a gente não vai ter que modelar, porque isso aqui é uma coisa só. E aqui Mesh. Eu sempre gosto de criar a malha padrão aqui do software e a partir dessa malha ir melhorando. Então, cliquem no botão direito em Mesh, Generate Mesh, ele vai gerar essa malha. Ou vocês poderiam clicar por aqui, ó, em Generate. Essa malha está com uns elementos muito grandes, né? E eu gostei do tipo de elemento que está sendo utilizado aqui. A gente poderia ter, inclusive, ó, só para garantir que ele vai utilizar esse elemento, ó, veio em Mesh, Method, e aí ele pede para a gente selecionar a geometria que a gente quer aplicar esse method. Venham aqui acione o modo de seleção, venham ao filtro de seleção de corpo e apertem nesse, segurem Ctrl e apertem nesse para selecionar os dois ao mesmo tempo, Apply. Agora, eu quero
que os elementos que sejam utilizados ali sejam hex dominant, tá? E agora eu vou dar um update. Deixa eu fazer um teste, pessoal. Vou pedir para ele usar esse multi-zone. Eu vou dar um update. Tá, deixem em multi-zone. Basicamente o que a gente fez aqui foi escolher o tipo de elemento que vai ser utilizado, tá? Então, por exemplo, se a gente pedisse aqui, por exemplo, aqui ó, no method tetrahedrons e dar um generate, aí ele vai usar elementos tetaédricos, tá vendo? Olha. Só que aqui eu vou pedir para ele usar, por exemplo, esse multi-zone mesmo. E aí ele utiliza elementos já com uma aparência diferente. Tá? Só que aqui essa malha ela precisa de um refino, né? Ela está muito pouco refinada. Então aqui em Mesh eu vou aplicar um... Opa. Tá. Em Mesh eu vou aplicar um Sizing, ou seja, eu vou definir um tamanho de elemento. Aqui ele já está com o modo de seleção acionado, eu vou colocar o filtro de seleção em corpo, vou selecionar os dois com o Ctrl segurando, Apply, e o tamanho do elemento aqui eu vou colocar, pessoal, 2 milímetros. E aí vou clicar com o botão direito em Mesh, Update, para ele refazer a malha com o tamanho dos elementos em 2 milímetros. Aí, agora a malha ficou bem mais, com uma qualidade bem melhor. Inclusive a gente pode até analisar a qualidade da malha vindo em Mesh, Quality, e aí em Mesh Metric vamos colocar Element Quality. E aí ele gera essa tabela aqui. E aí a gente interpreta essa tabela da seguinte forma, pessoal. Aqui no eixo Y a gente tem número de elementos e aqui no eixo X a gente tem o valor da métrica. Quanto mais próximo de 1, essa métrica aqui no caso, né, Element Quality, quanto mais próximo do valor 1, melhor é a qualidade do elemento. Tá? Então, por exemplo, esses elementos aqui, ó, se eu coloco se eu clico, seleciono essa barra, ele mostra quais elementos estão com 0,90 dessa métrica. Ó. São esses elementos que estão selecionados ali da malha. Então, esses elementos eles estão com 0,9 dessa métrica aqui, ou seja, muito próximo de 1, ou seja, são elementos muito bons. Esses aqui são elementos melhores ainda. Ó. Esses aqui já são elementos um pouco menos, não tão bons, ainda bons, né, porque está aí perto de 0,9, e assim por diante. Aqui são elementos ruins, né, e olha onde a gente encontra esses elementos ruins. Aqui perto desse furo. Bom, a gente tem elementos ruins aqui perto desse furo, então os resultados que vão ser gerados aqui podem não ser tão satisfatórios, tão realistas. Então a gente poderia depois passar por uma sessão de melhoria da malha nesses locais onde os elementos não estão tão bons. Tá. Outra coisa aqui com relação à malha, a gente pode... Deixa eu... Venho aqui em Element Quality e coloco em None, para ele tirar. Última coisa aqui com relação à malha, a gente pode ir em Statistics e analisar a quantidade de nós e elementos no nosso domínio. Tá? Então nós temos aqui 6.000 nós no nosso domínio. Nós seriam esses caras aqui, ó. Seriam esses pontos aqui. Tá? Então cada elemento tem uma certa quantidade de nós. E no domínio total nós temos 6.000 nós. São nesses pontos que o software calcula os deslocamentos U, V e W. U seria deslocamento em X, V seria deslocamento em Y e W seria deslocamento em Z. Tá? Então o software ele calcula 3 deslocamentos em cada nó, ou seja, ele vai calcular, vamos fazer uma conta aí rápida, 6.294 vezes 3, 18.882 valores o software vai calcular. Para isso ele vai precisar de 18.882 equações algébricas no sistema, né? Bom, agora vamos ao setup das condições de contorno.
Tá? Então, clique em Static Structure, aqui a gente vai definir as condições de contorno. Primeira condição de contorno que eu vou definir é a força aqui nessa extremidade. Então, venho aqui em Force, com o filtro de seleção acionado, coloquem o filtro de face, selecionem essa face, Apply, e aqui em Define By, eu vou colocar Components, e aí a força na direção Y é de 50 newtons para cima. Né? Então, se a gente lembrar aqui, ó, 50 newtons para cima. Tá? Então, nós definimos essa força. Como que o software ele vai interpretar isso matematicamente? Tá? Alguns conceitos importantes. Força é uma condição de contorno natural. Ela não é satisfeita exatamente na solução numérica do problema, só aproximadamente. Quanto mais a gente refinar a malha, mais aproximadamente é satisfeita. E ela é chamada de traction, né? Na nomenclatura clássica de elementos finitos, ela é chamada de traction. Tá? Então, essa força ela acaba sendo interpretada como um deslocamento aqui dos nós dessa face. Tá? No final das contas, né? Sempre existe essa relação entre força e deslocamento. Tá? Começando pela relação entre deslocamento e deformação, e depois de deformação para tensão e de tensão para força. Né? Existe toda essa relação. Tá? Então ele pega essa força que a gente está definindo de 50 newtons e divide ela nessa área. Tá? Então, e é uma condição de contorno chamada de natural. Bom, definida esta condição de contorno, vamos agora definir a condição de contorno aqui desta face. Tá? Então aqui a gente tem esse pino. Eu vou interpretar este pino com uma condição de contorno. Aqui, ó, venho em Support, Cylindrical Support. E aí, com o modo de seleção acionado, com filtro de face, selecionem esta face do furo, Apply. E aí, notem que essa condição de contorno, a gente consegue determinar o seguinte, ó, a gente consegue fixar ou não o movimento radial dessa face, o que significa que, por exemplo, um ponto qualquer, aqui, ó, vou pegar um nó dessa face. Esse nó aqui, ó, por exemplo, se eu fixo ele radialmente, quer dizer que ele não vai conseguir se deslocar nessa direção aqui, ó, na direção do raio. Bom, eu quero que aconteça isso, eu vou fixar radialmente, então eu vou deixar em Fixed aqui. Se eu não quisesse, eu teria que colocar em Free. Axialmente, quer dizer que esse nó aqui, se eu deixar ele fixo, ele não vai conseguir se deslocar, ó, na direção do eixo desse furo. Tá? Ou seja, nessa direção aqui, ó, longitudinal. Eu vou deixar isso como fixo também, tá? Porque eu não quero que esse furo, esses nós se deslocam na direção axial. O único que eu vou deixar livre é a direção tangencial, que seria a direção tangencial seria deslocamento desse nó, por exemplo, nessa direção, ó, circunferencial, tangencial. Tá? Ou seja, se eu deixar livre, quer dizer que esse ponto ele vai conseguir girar aqui em torno do centro. Tá? Que é justamente isso que acontece aqui nesse pino. Né? Esse pino não permite que tenha deslocamento radial. A parte axial seria uma outra parte do pino que a gente não está modelando, mas ele também não permitiria um movimento axial com relação à outra haste aqui do alicate. E o único movimento que esse pino permitiria seria o movimento tangencial, que é justamente para criar essa articulação e permitir que essas hastes aqui se desloquem na direção Y. Né? Tá, então a gente colocou ali já a condição de contorno desse furo. Agora, por último, vamos modelar o contato com o parafuso dessa face. Então, para isso, pessoal, nós vamos utilizar uma condição de contorno frictionless. Clique em frictionless, com modo de seleção acionado e com filtro em face, selecionem essa face, Apply. Essa condição de contorno frictionless, ela não permite que
essa face aqui se desloque na direção normal à própria face. Tá? A direção normal à própria face seria a direção y. Tá? Então, essa face ela não consegue se deslocar nessa direção y. Tá? Mas ela consegue se deslocar na direção tangencial à própria face, que seria na direção y, z e x. Tá? Não existe nenhuma restrição para essas outras direções. É o que acontece aqui quando essa face entra em contato com o parafuso? Não, não é exatamente o que acontece. Mas para um primeiro modelo aqui para a gente, não tem problema a gente considerar dessa forma. Tá? Inclusive, tanto porque a gente não está interessado em encontrar a tensão aqui nessa face. Se a gente estivesse interessado em analisar as tensões aqui nessa face, quando ela entra em contato com algum material, um parafuso, aí a gente teria até que modelar o parafuso como um cilindro aqui e modelar o contato entre esses dois materiais. Já que eu estou interessado em analisar as tensões aqui nessa região, então eu vou simplificar o problema dessa forma. Tá, pessoal? Então, a gente sempre tem que modelar algo sabendo que a gente tem um objetivo e aí prestando atenção nesse objetivo e modelando de tal forma a obter resultados que são válidos para esse objetivo. Tá? É claro que se isso fosse um projeto de um alicate, eu estaria interessado nessa tensão aqui, né? E aí eu poderia melhorar o meu modelo fazendo essa melhoria de fazer o cilindro representando o parafuso e modelar o contato. Tá. Bom, agora a gente acabou de terminar de definir as condições de contorno. O que seriam as condições de contorno? Seriam a força, esse suporte aqui nesse furo e esse frictionless support aqui nessa face. Tá? Terminando de definir as condições de contorno, a gente terminou de falar para o software qual é o modelo matemático que a gente vai resolver pelo método dos elementos finitos, que é a estratégia de solução numérica desse modelo matemático. Tá? Agora, em Solution, vamos inserir uma deformação total e vamos inserir uma tensão equivalente de von Mises. E vamos pedir para ele resolver. Quando a gente pede para ele resolver, ele gera o sistema de equações algébricas e resolve o sistema de equações algébricas, encontrando os deslocamentos U, V e W em cada um dos nós. Aí, aqui, ele passa por um processo chamado de pós-processamento ou post-processing, onde ele extrai outros resultados. Né? Aqui, no caso, seria de deformação total. A gente tem uma deformação aqui de 0,6 milímetros aqui nessa extremidade. E aqui a gente tem os resultados de tensão equivalente de von Mises, né? Que seria aquela tensão que a gente poderia comparar com, por exemplo, a tensão de escoamento do material. A gente encontrou aqui o valor de 225 megapascal. Vamos colocar aqui para ele mostrar onde está o máximo. Aqui, nessa região aqui está o máximo onde acumula tensão, né? Porque a gente tem aqui uma variação de seção transversal brusca, não tão brusca, né? Porque aqui fez um arredondamento e aí teve um acúmulo de tensão nessa região. Tá? Agora, o que a gente está interessado em saber é justamente a tensão normal aqui naquela região onde a gente fez o cálculo analítico. Para isso, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou gerar um sistema de coordenadas. Primeiro eu vou fazer o seguinte. Venho aqui em Geometry, Solids, a gente tem dois sólidos diferentes. Eu vou esconder um deles. Clique no botão direito e vou dar Hide Body. Beleza, vamos só manter esta parte do nosso domínio. Agora aqui em Coordinate System, clique no botão direito, Insert Coordinate System. Venham para o filtro de seleção de face, cliquem aqui nessa face e venham aqui nesse Geometry, Click to Change, clique no botão esquerdo, Apply. O que ele vai fazer? Ele vai gerar um sistema de coordenadas bem no centro dessa face, com um eixo X na direção normal à própria face. Eu estou fazendo isso porque se eu pedisse para o software calcular a tensão normal na direção do eixo X, notem que se a gente olhar aqui de frente, essa face está com uma certa inclinação, né? Ou pelo menos parece que está. Eu não sei se está ou se não está, eu vou garantir que o cálculo seja feito de forma correta criando esse sistema de coordenadas. Tá? Então ele foi criado e se chama Coordinate System.
Agora vem em Solution e venho aqui em Stress Normal. Ou seja, a gente vai pedir para calcular uma tensão normal. E aqui, ó, em Geometry, cliquem com o botão esquerdo aqui, venham no filtro de seleção de corpo e selecionem esse aqui, só esse corpo. Apply. E aqui, ó, nesse Coordinate System, vamos mudar para o que a gente criou, Coordinate System, que é esse aqui. E eu quero que ele calcule a tensão normal na direção X. Aqui já está certo, ó, direção X. E pronto, clique no botão direito aqui, Evaluate All Results. E ele fez o cálculo da tensão normal em X. Agora, venham aqui, ó, nesse Auto Scale e coloquem Undeformed, para ele mostrar sem o corpo sem estar deformado. Aquela tensão que a gente calculou, pessoal, foi justamente a tensão aqui, ó, nessa região inferior. Né? Se a gente usar o Probe, clique no botão esquerdo aqui em Probe, e colocar o mouse aqui em cima, ó, a gente consegue, e clique no botão esquerdo, ó, ele registra o quanto que está de tensão aqui nessa parte inferior. E aí a gente encontrou esse valor, ó, 180 megapascal. E aí a gente calculou aqui um valor de 187 megapascal. Né? Então a gente tem aí uma diferença de 7 megapascal. Se a gente fosse ver aqui a diferença, né, a gente tem 7 dividido por 180 vezes 100. Um erro de quase 4%. Né? Só que falta a gente percorrer uma etapa aqui da simulação muito importante. Tá? Essa etapa ela é chamada de verificação. Na etapa de verificação, um dos checks que a gente tem que fazer, uma das verificações que a gente tem que fazer, é se os erros que foram introduzidos pelo procedimento de solução numérica do modelo matemático, ou seja, pelo método dos elementos finitos, estão em níveis aceitáveis. Para isso, a gente precisa passar por um processo chamado de H-Refinement. H-Refinement nada mais seria do que o refino da malha, ou seja, aumentar a quantidade de elementos em que o nosso domínio está definido. A gente vai refinar a malha, a gente vai diminuir o tamanho do elemento. E aí a gente vai analisar se essa variação de tensão é expressiva de uma interação com relação à outra. Isso porque a gente tem que analisar a convergência dessa malha, ou seja, se a malha está influenciando nos resultados. Isso não pode acontecer. Então a gente teria que passar por sessões de refino da malha até que a variação dos resultados aqui não sejam mais tão expressivos. Tá? Aqui no caso a gente só vai fazer uma sessão. Venham aqui em Mesh, nesse Body Sizing, em vez de 2 milímetros, vamos colocar 1 milímetro. E aí vamos clicar com o botão direito em Mesh, Generate Mesh. Aí ele vai gerar a nova malha com o tamanho de elemento em 1 milímetro. Aí, ó. Agora a gente aumentou a quantidade de elementos no nosso domínio inteiro. Agora vamos pedir para ele resolver de novo. Ó. Venham em Solution e Solve. Aí de novo ele vai criar lá o sistema de equações algébricas e resolver esse sistema e encontrar deslocamentos nos nós. Agora vamos analisar essa tensão normal. Vamos dar um zoom aqui com o scroll do mouse. Vamos selecionar a ferramenta Probe e vamos ver quanto que a gente tem aqui de tensão nessa parte inferior. Clique no botão esquerdo. Tá, agora a gente já tem o valor de 185 megapascal. Né? 185 comparado ali com 187,7 calculado já está com um erro muito menor comparado com o cálculo analítico. E então aqui mostrando que os resultados são mais verídicos, são mais confiáveis. Né? E aí a gente poderia continuar refinando a malha para ver se essa variação de resultado não é grande, até que a gente obtenha a tal da convergência da malha. Tá? Bom, por que é interessante a gente fazer esse cálculo analítico e comparar aqui com o resultado da simulação? Porque essa é uma região do nosso alicate que a gente consegue fazer isso. E aí, fazendo essa comparação e vendo que os resultados estão parecidos, a gente consegue confiar mais nos resultados da simulação em regiões onde a gente não consegue analisar analiticamente. Ou seja, olha só, pessoal, vamos aqui, eu vou exibir esse sólido, show body, a outra parte. Vamos aqui à tensão equivalente de von Mises. E aí notem que a gente tem a maior tensão
aqui nessa região, que é uma região de acúmulo de tensão. A gente não consegue fazer o cálculo dessa tensão de forma analítica. Ó, eu vou apertar aqui em máxima, ele vai mostrar onde está a tensão maior de volumímetros, é justamente nessa região. E o valor aqui na nossa escala, ó, olhando aqui na nossa escala, é de 225 megapascal, né? Então, o fato de a gente ter feito cálculo analítico comparado nessa região faz com que a gente possa confiar mais no resultado de acúmulo de tensão aqui nessa região, que a gente não consegue fazer através de um cálculo analítico. Daí o poder de uma análise numérica, né, pessoal? Com cálculo analítico a gente não conseguiria fazer isso. Então, se a gente só tivesse os cálculos analíticos como ferramenta, a gente teria que ser super conservador e colocar ali coeficientes de segurança super altos, justamente pela incapacidade de se fazer cálculo nessas regiões. Né? Com essa ferramenta dos elementos, com essa ferramenta, né, de solução numérica, que é a simulação por elementos finitos, a gente consegue fazer cálculos mais precisos e aí dimensionar os componentes mecânicos de forma mais eficiente. Tá? Bom, pessoal, nesse vídeo era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa simulação. Deu para a gente aplicar aí diversos recursos. E nos vemos na próxima.